Olá, quarta-feira, 4 de maio de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Agora é oficial. A Câmara Municipal do Rio é o primeiro prédio público lixo zero do país. Vereadores do Rio aprovam homenagem a Elza Soares, que vai dar nome a uma creche ou escola no bairro de Padre Miguel. E um debate público reúne na Câmara do Rio adolescentes e jovens para discutir o desenvolvimento urbano da cidade. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição indo direto ao plenário da Câmara do Rio, onde a repórter Simone Braga acompanha uma solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao vivo. Simone, quais as informações que você traz para a gente hoje? Boa noite. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. Está começando nesse exato momento a solenidade da entrega de medalhas Pedro Ernesto ao professor Marcelo Martins. E a iniciativa é do vereador Luciano Vieira. Então, neste momento aqui, está sendo executado o hino nacional, dando início à solenidade. Marcelo dos Santos Martins é nascido e criado na Vila Cruzeiro, na comunidade do Complexo da Penha. Professor de matemática das redes públicas e particular, ele é aluno do curso de mestrado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e integrante do grupo de pesquisa Juventude, Escola, Trabalho e Território. Marcelo é o fundador do projeto Estudando para Vencer, criado em 2016, que tem como objetivo acreditar nas potencialidades dos jovens do Complexo da Penha e dar ferramentas necessárias para que esses jovens possam alcançar o ensino superior em instituições públicas. E o principal papel do professor Marcelo é mobilizar a comunidade e fazer com que os moradores do Complexo da Penha realizem o sonho de ter acesso à universidade e às escolas técnicas. Nesse momento, acompanhamos a execução do hino nacional e agora, então, vamos acompanhar também a entrevista realizada com o homenageado e com o vereador Luciano Vieira. Para mim, eu fico muito feliz. Marcelo é uma pessoa que eu conhecia e, assim como eu, oriundo de comunidade, quando eu visitei o projeto dele, vi a grandeza e a felicidade que ele cuida daquele projeto, da comunidade, ele que é lá da Penha. Eu, como sou oriundo da comunidade do Complexo Chapadão, se identifico muito com o trabalho dele, que foi a minha vinda para a política, que é fazer o social, ajudar os jovens, encaminhar eles para o mercado de trabalho. E esse é o trabalho do nosso professor do Marcelo, por isso eu estou fazendo essa homenagem muito importante para mim. Eu tenho a filosofia que a educação mudou minha vida, então através da educação que eu estou mudando a minha comunidade. Dentro desse trabalho, não só com preparação de jovens para as escolas técnicas, como pré-vestibular, também tem recuperação de escola, tem conscientização da comunidade, tem outros projetos sociais que eu também desenvolvo dentro da minha comunidade. E ser reconhecido, isso não tem preço, né? Alguém olhar para você e ver que seu trabalho é sério, que seu trabalho é de credibilidade, isso não há dinheiro que pague. Reconhecimento de instituições, eventos e organizações como de interesse público, homenagem a Elza Soares e adoção de alimentação escolar especial para alunos com condições específicas de saúde. Esses foram alguns temas de projetos aprovados na sessão extraordinária desta quarta-feira. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, o Parlamento analisou 22 projetos na pauta da ordem do dia. 18 foram aprovados e 4 adiados. Em primeira discussão, os parlamentares aprovaram o projeto de autoria do vereador Jorge Felipe, que cria o Sistema Único de Cadastro para a doação de sobras de materiais de construção, de construtoras e obras particulares para a edificação de moradias para a população carente no município. Durante a sessão, também foram aprovados projetos em segunda discussão, entre eles o que declara de especial interesse turístico para o município o evento musical Rock in Rio, o que determina a alimentação escolar adequada aos alunos portadores de estado ou de condição de saúde específica e o projeto que inclui na Lei nº 5.242 o Instituto Lar, Levante, Ande e Recomece. O Instituto Lar é uma preciosidade da cidade do Rio de Janeiro. Fica aqui na região central da cidade, na região da Lapa, e atende aos mais vulneráveis, aos mais pobres, a população em situação de rua.
mas não é que atende a eles com eles. É um espaço de muita roda, de muita conversa, de muito aprendizado. Os parlamentares aprovaram o projeto de autoria do vereador Márcio Ribeiro, que inclui o dia do aniversário do bairro do Andaraí no calendário oficial da cidade. Um bairro muito querido, que tem a maioria dos moradores muito orgulhosos de morar nele. E acho que hoje a gente, podendo dar para esse bairro uma data de aniversário, você cria uma identidade muito mais forte, fazendo com que ele seja mais reconhecido e mais valorizado por todos. Outros projetos aprovados em segunda discussão foram o que inclui a Semana de Combate à Leptospirose no calendário oficial da cidade e o projeto que dá o nome de Parque Municipal Ecológico Cadu Barcelos, a área conhecida como Parque Municipal Ecológico Ilha do Pinheiro ou Parque Ecológico da Maré, localizado na comunidade da Maré. Cadu Barcelos foi um amigo pessoal na época que eu prestei pré-vestibular na Maré. Era um ativista no campo da cultura, um garoto genial no campo das artes, que infelizmente foi brutalmente assassinado em 2020. E parabenizo aqui a Tainá pela belíssima e justa homenagem ao Cadu. Aprovada em segunda discussão a proposta de autoria do vereador Rafael Aloísio Freitas, que inclui o dia da Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Tijuca, no calendário oficial da cidade, e o projeto de autoria dos vereadores Zico e Rocal, que inclui o dia do agricultor no calendário oficial da cidade. Essa semana, por exemplo, o Jornal Extra traz uma reportagem importante que diz: produção de alimentos no Rio encolheu 1/3 em 19 anos. Segundo a pesquisa. Isso mostra o trabalho e o valor que devemos ter com os nossos agricultores na cidade, em especial modo nas duas grandes serras de Campo Grande, de um lado o Rio da Prata e de outro lado Mendanha. O projeto de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que inclui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Paternidade Responsável no calendário oficial de eventos e datas comemorativas da cidade, e o projeto do vereador Felipe Boró, que dá o nome da cantora Elza Soares a uma escola ou creche da rede municipal de ensino, situada no bairro de Vila Vintém, em Padre Miguel, foram aprovados em segunda discussão. É um projeto que visa reconhecer e homenagear essa magnífica cantora Elza Soares, que morreu aos 91 anos, foi considerada a cantora do milênio, e oriunda de Vila Vintém. Vai ser muito bom, em especial para quem frequentar a creche ou a escola Elza Soares, lá na Vila Vintém, ter essa homenagem e valorizar ainda mais essa grande figura negra da cultura brasileira que marcou seu tempo com uma compreensão da humanidade, com uma sensibilidade social imensa. E o prefeito Eduardo Paes sancionou mais 4 leis aprovadas na Câmara do Rio. Confira as informações com a repórter Mariana Rosadas. Foram sancionadas nesta quarta-feira pelo prefeito a lei que inclui os jogos estudantis para pessoas com deficiência no calendário oficial da cidade e a que veda qualquer discriminação à criança e ao adolescente com deficiência ou com doença crônica nos estabelecimentos de ensino público e privado do Rio de Janeiro. Passam a ser válidas também a norma que dispõe sobre penalidades administrativas na prática de atos de discriminação contra mulheres e a ordem que altera a lei de concessão e renovação de licença com serviços de segurança para inserir a infração, irregularidade ou ato que incorra em práticas racistas e homofóbicas. E o Palácio Pedro Ernesto é o primeiro prédio público do país a receber a certificação Lixo Zero, 8 meses depois de ser assinada a Carta Compromisso. A sede da Câmara Municipal, que produz cerca de meia tonelada de resíduos por mês, teve mais de 90% desse total encaminhado à reciclagem, deixando de ser enviados a aterros sanitários. Vamos assistir a reportagem? Um problema que atinge a todos. O descarte dos resíduos sólidos de maneira incorreta no meio ambiente se tornou um desafio. Ações vêm sendo adotadas por vários países para minimizar os impactos no planeta.
Segundo a ONU, as cidades chegam a produzir 10 bilhões de toneladas de lixo por ano. Nesta quarta-feira, a Câmara Municipal recebeu do presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, o certificado de primeiro prédio público lixo zero do país. Ao assumir essa responsabilidade, ela passa por um processo lixo zero, que vai evitar o envio disso para aterro, evitando com isso gastos públicos em algo que não é necessário, que poderia ser usado em educação, em saúde, em melhorias para a cidade e para o cidadão. Fazendo isso, ela também melhora todos esses processos e começa a dar o exemplo não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o país, para todas as outras casas legislativas. Ao longo de 8 meses, a Casa Legislativa adotou em suas dependências o conceito lixo zero. É uma alegria enorme, né? Foi um processo aí que demorou alguns meses. No ano passado tivemos o Fórum Lixo Zero, organizado pela Câmara, tivemos audiência pública, assinatura do compromisso, diversos workshops com os servidores, com vereadores, todo mundo colaborando para chegar nesse momento. A Câmara Municipal do Rio recebeu o Prêmio Lixo Zero 2021, que reconhece os melhores projetos brasileiros que promovem atitudes sustentáveis em prol do planeta. Isso serve também como educação ambiental, serve para poder servir de exemplo para outras câmaras, outros prédios públicos, né? E, na verdade, aqui o principal protagonista da história são os funcionários, né? Porque isso não teria sido possível se os funcionários não tivessem tido um engajamento para poder fazer com que isso acontecesse. Sem falar da presidência que apoiou o projeto, eu acho que tem tudo para dar certo, já está dando certo, e eu acho que vai servir de exemplo para muitas outras câmaras municipais. O presidente da Casa Legislativa, vereador Carlos Caiado, destacou que a Câmara é um exemplo de sustentabilidade para os cariocas e para todo o país. Em nome da Câmara Municipal, nós assinamos um termo de compromisso com o Instituto Lixo Zero do Brasil, na qual a gente aceitou esse desafio, né, e essa Casa do Povo tem que, para todos, demonstrar que está fazendo a sua parte e que essa cultura da educação ambiental é fundamental, né? 90% aí do nosso lixo ser preservado, ser adequado, eu acho que é um ganho muito grande, e ser o primeiro parlamento do Brasil de aderir e de conseguir fazer acontecer é um orgulho muito grande para, a gente fala a capital do Rio de Janeiro, mas a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, né? A essência do turismo. Nós temos também a aperfeiçoar em práticas boas, e preservar o meio ambiente é uma prática que temos que cada vez mais avançar. E você vai ver no próximo bloco: vereadores e jovens debatem na Câmara do Rio o desenvolvimento da cidade. Um debate público na Câmara do Rio, nessa manhã, reuniu jovens para uma discussão sobre o desenvolvimento urbano da cidade. A iniciativa foi da vereadora Tainá de Paula. Os universitários apresentaram sugestões que poderão ser aproveitadas pelos parlamentares na revisão do atual plano diretor. Adolescentes e jovens com idades entre 14 e 25 anos visitaram pela primeira vez a Casa de Leis do município e debateram, a convite da vereadora Tainá de Paula, presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, elementos do plano diretor, considerado o conjunto de leis mais importantes da cidade e que vem sendo tratado semanalmente pelos parlamentares. A visita fez parte do Geração que Move, programa realizado por uma parceria entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, e a ONG Nossas. O coordenador da campanha Somos Maré explicou o quanto a falta de mobilidade impacta no direito à cidade. Esse não direito, né, esse não acesso que a gente acaba vivenciando, também nos condiciona não só a correr certos tipos de risco, mas também a não utilizar e não vivenciar certos tipos de espaços, né, como acessar. Acho que o jovem de favela tem muita dificuldade de acessar áreas de lazer, áreas de cultura, para além da favela. Os universitários foram convidados a retratar as próprias experiências com mobilidade urbana na cidade e, dessa forma, contribuir para as discussões do plano diretor. Nas áreas periféricas do Rio de Janeiro, o custo de passagens de ônibus compromete mais de 1/3 da renda dos moradores, de acordo com o Mapa da Desigualdade 2020, publicado pela Casa Fluminense. Os brasileiros gastam, em média, 32 dias por ano no trânsito, segundo uma pesquisa da Ipsos. Que cidade é essa, né?
que cidades, vamos colocar assim, porque tem muitas diversidades. E aí a gente coloca as diversidades também dentro dessas adolescências. Vocês estão aqui, têm trajetórias super diferentes, cada um entre si, mas estão formando esse grupo. A galera que está pensando já a política pública, os universitários, então tem sido muito proveitoso realmente dividir esse espaço com vocês. E quando tem esse tipo de evento, né, esse tipo de debate, a primeira coisa que a gente quer é agradecer a vocês por estarem aqui tão potentes e trocando, dialogando com a gente. Estamos no ano de revisão do plano diretor e o jovem, claro, ele circula, ele trabalha, ele estuda, ele entende de cidade muito mais do que outros setores demográficos. Trazer o jovem para a discussão do planejamento urbano do Rio de Janeiro é construir, sem dúvida alguma, os próximos 10 anos, os próximos ciclos urbanos do Rio de Janeiro, com mais ativação dos setores da sociedade, com mais ativação dos territórios e com mais dinâmicas que construam uma cidade mais inclusiva e mais equitativa. E a Comissão Especial do Plano Diretor realiza mais uma audiência pública nesta quinta-feira. Os vereadores vão dar sequência às discussões sobre o uso e ocupação do solo. Entre os representantes da Prefeitura estarão presentes os secretários Washington Fajardo, de Planejamento Urbano, e Tiago Ramos Dias, de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Um projeto de resolução publicado no Diário da Câmara Municipal desta quarta-feira prorroga por mais 120 dias o prazo para a comissão especial dar o parecer sobre a revisão do plano diretor da cidade. Em solenidade realizada nesta quarta-feira, a Câmara Municipal homenageou 2 representantes de associações de moradores da Gávea. O presidente da Amagávea, René Hasenclever, recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto e o título de cidadão benemérito do Rio foi entregue ao presidente da Amicate, Carlos Afonso Ribeiro. O bairro fica localizado bem no coração da zona sul da cidade. O lugar é conhecido pelo imponente pico de granito da Pedra da Gávea. O famoso Baixo Gávea, repleto de cafés e bares, é concorrido. E a pista de corridas do Jockey Club faz parte do cenário exuberante do lugar. Nesta quarta-feira, a Câmara Municipal homenageou o economista René Hasenclever com um conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto e o administrador de empresas Carlos Afonso Ribeiro com o título de cidadão benemérito da cidade do Rio. Ao longo de décadas, os 2 moradores do bairro da Gávea trabalharam pela melhoria da qualidade de vida da região. Familiares e amigos presentes na solenidade prestaram homenagens. Nós sempre formamos um time, mas esse time sempre teve um líder, e esse líder sempre foi René. O Carlos Afonso, ele merece muito essa homenagem, é um reconhecimento aqui da Câmara Municipal a todo esse esforço que ele fez aí nos últimos 10 anos em prol dos moradores da Gávea. Os homenageados agradeceram. É uma honraria muito grande. Eu passei por vários prefeitos, você imagina, eu estou há 48 anos, acompanho essa cidade. E é uma turma boa de se trabalhar, a gente pode conversar com os vereadores, alguns são contra, outros são a favor, faz parte da vida, faz parte da democracia. Então hoje é um dia de muita felicidade. Eu agradeço muito ao Caiado e toda a sua equipe, e todos os vereadores e vereadoras aqui da Câmara Municipal. Eu me sinto muito honrado, porque esse título não é meu, esse título é do bairro da Gávea, um bairro adorável que todo mundo gosta. E a gente só faz exercer um papel de cidadão em prol de servir o bairro, as pessoas que moram, as pessoas que trabalham. E exerceu essa atitude de cidadania que é muito importante. O presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado, destacou que os homenageados têm em comum a característica de servir a sociedade. É uma dupla implacável. Conhecido por toda a sociedade carioca, conhecido pelos políticos, pelas políticas públicas, até mesmo nas discussões acadêmicas na PUC, na Universidade PUC. Então, para mim, é uma honra muito grande poder ser o condutor dessas homenagens e que a gente faz esse registro e que não só pela história do que eles estão fazendo, que já fizeram, e que fica um sinal, para as pessoas que estão aí como representatividade, como vale a pena você se doar para a população e fazer realmente as coisas acontecerem de verdade. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui.
Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em Câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Reportagem Especial, hoje falando sobre o autismo. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.